Boa noite. Dando continuidade à nossa série de palestras espíritas que a Casa de Fabiano promove, nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo 1º do livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, em que Allan Kardec, ele começa a rebater aos argumentos dos contraditores da doutrina. Nós falamos isso semana passada, e ele percebe que dentre os contraditores bem parecido, os argumentos, né, da contradita são bem parecidos. Então ele agrupa em três e divide em três categorias, que seria do crítico, do cético e dos contraditores por fanatismo religioso, né? E nesse livro ele começa a contra-argumentar, ele começa a dar os motivos dele, né, até para não ficar entrando em debate com pessoas ali que não têm argumentos, vamos dizer, sólidos, né, para estar criticando, para estar argumentando contra, pois que não tiveram nem o trabalho de querer conhecer aquilo que estavam ali contradizendo, né? Então ele reuniu, ele fez esse livro. No primeiro capítulo ele começa a colocar dessa forma, né? A rebater, vamos dizer, esses argumentos conforme cada um se coloca, né? Então é muito, muito interessante. A gente começou a ver aqui como que o crítico, né, que é uma característica marcante dos críticos, aqueles que fazem aquela crítica vazia, né, não é a crítica construtiva, porque a crítica construtiva, o que seria uma crítica construtiva? Você conhece, você vê, você vai criticar, por exemplo, um filme, você precisa assistir o filme, e depois que você assistiu o filme, você pode ali contribuir com alguma ideia que pudesse ali, eventualmente, alguma dica, alguma coisa, algum conhecimento, né, no caso ali do crítico, que de fato pudesse enriquecer, colaborar, ajudar, deixar com que aquele conteúdo fosse um pouco melhor. Isso é uma crítica construtiva, né? Mas no caso aqui não é isso. Caso a pessoa não leu o Livro dos Espíritos, que havia sido publicado em 57, né? E esse livrinho aqui é de 59, foi publicado em 1859, e as pessoas criticam por criticar, sem nem conhecer, só de ouvir falar, né? Então, ele vem dizendo, nesse caso aqui, como que a gente vai poder travar um diálogo, uma argumentação, uma troca de ideias com alguém que sequer se deu o trabalho de conhecer as ideias, né? Então, a gente vai continuar lendo algumas coisas para a gente ver como que isso é interessante e como isso a gente tem que levar para a nossa vida, né? Opinião todo mundo tem. Claro, óbvio, né? Somos seres pensantes e temos que ter opiniões mesmo. Mas é sempre bom e prudente, antes da gente emitir opinião sobre qualquer coisa que seja, que a gente vá conhecer primeiro, né? Aquilo que a gente vai emitir uma opinião, para que a gente não incorra no erro de ser um crítico vazio, como é esse caso aqui, né? Então, olha, esse visitante, né? Então, Allan Kardec organiza, né, nesse livro, em forma de diálogos, e ele coloca como sendo ali um visitante, e aí que faz os seus questionamentos e ali as respostas, né? Então a gente parou mais ou menos aqui. Olha, o visitante fala assim. Então, até a semana passada, esse visitante, que tinha uma característica bem marcante, assim, de ser bem orgulhoso, né? Então ele fala que, olha, disse-lhe que o senhor teria um certo interesse em convencer-me, porque ele falava, olha, o senhor tem que se interessar em me convencer, né? E ele diz que
que Kardec teria esse certo interesse em convencer, e ele confessa por quê? Olha, confesso que tenho em vista publicar um livro no qual me proponho demonstrar, exprofesso, aquilo que considero um erro. Como esse livro deverá ter grande alcance e, ao que suponho, abrir uma brecha no Espiritismo, não o publicaria se chegasse a ser convencido. Então ele está dizendo que ele vai publicar um livro e o objetivo desse livro é combater o espiritismo e ele que ele considera um erro, e esse livro deverá ter grande alcance, como ele supõe. Ele fala, olha, deverá ter grande alcance, né? E ele está tipo dando um aviso, olha, não é melhor o senhor me responder tudo que eu quero que o senhor me responda, né? Ele, assim, para Allan Kardec, não é melhor o senhor fazer o que eu estou pedindo ali para evitar que a sua obra, né, no caso o Livro dos Espíritos aí, seja totalmente ridicularizada? Era mais ou menos isso que ele estava colocando. Ele estava se colocando como se um livro que ele pretendia escrever fosse fazer com que fosse desacreditar o Livro dos Espíritos. E aí vamos ver o que Kardec diz para ele. Aí Kardec responde: eu me sentiria desolado, Senhor, se o privasse dos benefícios de um livro que deve ter tamanha transcendência. Aliás, não tenho interesse em sustar-lhe a publicação. Então, né, Allan Kardec está dizendo que não tem o menor interesse de que esse homem não publique um livro que vá falar mal, digamos assim, do Livro dos Espíritos, né? Então ele diz, olha, muito pelo contrário, auguro-lhe uma grande popularidade, principalmente porque o mesmo nos servirá de prospecto e de anúncio. O que é atacado, via de regra, desperta atenção. Eu vou pular alguns trechos para que a gente consiga avançar nesse diálogo. É assim que muitas vezes, e sem querer, faz-se reclame do que se tinha em mente combater. Então, o que Kardec coloca aqui? Ele coloca o seguinte: o senhor fique à vontade para publicar o livro que desejar, falando o que bem entender, né? E ele não se opõe, ainda que vá falar contra o espiritismo. A lógica de Kardec diz o seguinte: não, pelo contrário, vai falar mal, mas vai estar fazendo publicidade do Livro dos Espíritos. E aí o que vai acontecer? Vai gerar o benefício da dúvida, né? Como se diz, então, porque vai gerar aquela dúvida. O livro está falando uma coisa, o Livro dos Espíritos, o outro livro que combate está querendo desacreditar. Como saber quem está certo? As pessoas vão ler os dois, né? Vai ler. E aí, quando se lê, tudo se fica claro. Então, assim, é melhor que se faça mesmo a publicidade da coisa, né? Do que, às vezes, muitas vezes a gente, quando quer combater alguma coisa, a gente dá publicidade para ela, né? E o visitante pergunta: dessa maneira, a crítica, na sua opinião, é inútil? A opinião pública não vale nada? Então ele está colocando, ele está distorcendo, na verdade, tudo aquilo que Kardec falou, porque o fato de Kardec dizer para ele que não se importa, ele pode escrever o que ele quiser, né? Não precisa de Kardec para isso, porque ele está querendo que Kardec promova algumas sessões, 2 ou 3, como a gente viu na semana passada, né? Para que ele tenha ali elementos, né? Para estar escrevendo o livro dele. Kardec fala para ele que, se ele quiser escrever, ele que escreva, mas, né? Então ele tenta colocar dessa maneira, mas que Kardec está jogando no lixo, vamos dizer assim, a opinião pública, né? Ele está dizendo, dessa maneira, a crítica, na sua opinião, é inútil, quer dizer, não aceita a crítica, mais ou menos isso. E Kardec responde para ele: não considero a crítica como expressão da opinião pública, né, a crítica dele, da forma como ele quer fazer, mas como opinião pessoal, passível de engano. Se o espiritismo é um erro, destruir-se-á por si mesmo. Se é uma verdade, todas as diabrites, né, quer dizer, diabrites são críticas críticas mordazes, né? Críticas assim sem fundamento.
todas as diabrites imagináveis não o transformariam em mentira. Seu livro será uma apreciação pessoal, o seu ponto de vista. A verdadeira opinião pública decidirá se é exato. E se mais tarde reconhecerem que houve engano da sua parte, seu livro tornar-se-á tão ridículo quanto os outros que foram publicados não há muito tempo contra a teoria da circulação do sangue, da vacina e etc. Olha que resposta, né, inteligente de Kardec aqui, porque ele está percebendo o sentimento de combate por combate, né, de uma opinião pessoal. Essa pessoa, ela tem ali os seus, não sei nem se motivos, porque ela não coloca quais seriam esses motivos. É muito pessoal, né? Ela é contra porque é contra. É contra porque é contra. E não porque ela leu e ela acha que esse ponto não poderia ser assim, poderia ser assado. Não é isso. Então, quando fala que vai escrever um livro, vai escrever um livro que não tem nada, que não reflete a opinião pública. Vai escrever um livro que reflete sua opinião pessoal, né? E aí ele diz o seguinte: das duas uma, se o espiritismo for uma mentira, não precisa de livro nenhum para contradizer nada, né? Nós sabemos, a mentira não se sustenta por muito tempo. Se fosse uma mentira, por si só. Então Kardec fala, olha, se for uma mentira, tudo isso, né, que está lá no Livro dos Espíritos, nem precisa gastar a sua energia, porque não vai durar, né? Não vai se sustentar por muito tempo. Agora, e se não for, né, o senhor corre o risco de passar pelo ridículo. O seu livro vai correr o risco de se tornar algo ridículo, tão ridículo quanto, eventualmente, algum livro que falava que era o Sol que girava em torno da Terra, né? Aí, como ele fala que a teoria da circulação do sangue, da vacina, que com o tempo, né, veio ali a ciência, comprovou que não era daquela maneira, e a quem dizia o contrário ficou muito mal, né? E Kardec continua, olha, que pensaria de um homem que se erigisse em crítico de obra literária sem conhecer literatura, de um quadro sem ter estudado pintura? É princípio elementar de lógica que o crítico deve conhecer, não superficialmente, mas a fundo aquilo que comenta. De outra maneira, sua opinião se torna destituída de valor. O crítico não pode limitar-se a dizer que determinada coisa é boa ou má. É mister que justifique sua opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada nos próprios princípios da arte ou da ciência. E como poderá fazê-lo se ignorar esses princípios? Poderia o senhor apreciar as qualidades e os defeitos de uma máquina se não sabe mecânica? Não, pois muito bem, sua opinião sobre o espiritismo, desde que o senhor o desconhece, não teria maior valor que a opinião emitida sobre a máquina. Então, ele mais uma vez, Kardec, né, diz para ele que essa crítica dele é destituída de valor, por quê? Porque ele não esteve ali estudando como Kardec estudou, porque quando Kardec começou a estudar os fenômenos ali por trás das mesas que giravam, ele não estava ali querendo, já com uma ideia preconcebida né, do que viria pela frente. Ele foi com espírito de curiosidade para ver o que era aquilo. Se ele visse que poderia ser um embuste, com certeza absoluta ele seria o primeiro a demonstrar. Foi isso que ele fez com a doutrina. Ele foi movido pelo sentimento, né, o espírito do cientista, de observar que por trás de um efeito inteligente deveria haver uma causa inteligente, e ele conseguiu demonstrar isso daí, fazendo um uso totalmente ali da razão, da lógica, da argumentação, e para isso ele se debruçou, ele estudou profundamente. Então ele tinha conhecimento de causa.
Então, para se criticar isso, assim como um crítico de uma obra de arte, ele tem que ter conhecimentos em arte, para se criticar uma obra literária desse cunho filosófico, a pessoa também deveria conhecer esse nível de filosofia e de pensamento, para poder emitir ou não uma opinião, que não era o caso desse visitante aqui, ele era o crítico por crítico, né? E aí continua o visitante. Precisamente para evitar esse risco, vim pedir-lhe que me permita assistir algumas experiências. Então, ele quer assistir algumas sessões, né? E Kardec responde a ele: e o senhor pensa que só isso basta para falar ex-professo do Espiritismo? Como poderia compreender essas experiências, julgá-las à luz da razão, se não estudou os princípios que lhe servem de base? E é isso mesmo. E isso serve para nós também, que chegamos ali na casa espírita, passamos na orientação, chegamos lá e somos encaminhados ali para uma sessão. Não basta a sessão, a gente tem que começar a estudar, porque senão a gente não vai entender nada do que está acontecendo. E muito provavelmente a gente pode correr o risco de ficar naquela coisa ali só da curiosidade, vazia, né? E até mesmo do fanatismo, daquela coisa do esoterismo, né? Até achar que é uma coisa esotérica e tudo mais, se não pega para estudar a profundidade do pensamento, né? E é isso que ele está dizendo, não basta assistir e ver uma coisa, tem que estudar, se dedicar a estudar. E aí Kardec continua, olha, permita-me dizer-lhe, Senhor, que seu projeto é absolutamente idêntico ao de quem, ignorando matemática e astronomia, se dirigisse a um desses chefes de observatório dizendo: Senhor, desejo escrever um livro sobre astronomia, provando que o vosso sistema é falso. Olha só que coisa, né? Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Aquele que empreende essa tarefa não deve fazê-lo com ideias pré-concebidas, que era o caso desse crítico. Ele já tinha suas ideias formadas e estava ali criticando por criticar. Se, porém, antes de abrir o livro já o condena mentalmente, o exame feito não pode ser considerado imparcial. As pessoas que falam do espiritismo, só pelo nome, falam uma opinião e procedem como um juiz que proferisse uma sentença sem se dar ao trabalho de examinar os autos do processo. Disso, que exemplo brilhante, né? Brilhante esse exemplo que ele deu aqui. Seria um juiz injusto, né? Um juiz que profere uma sentença sem analisar os autos do processo, só pelo que ele acha, pelo que ele ver se fui com a cara ou não fui com a cara do réu, né? Ou do autor. Olha, disso tem resultado que o julgamento descamba para a farsa e, em vez de persuadir, provoca riso. Quanto aos que levaram o estudo da questão a sério, em sua maioria, mudaram de opinião e mais de um adversário tornou-se partidário ao constatar que se tratava de coisa inteiramente diversa do que julgava. Mais para frente, né, o visitante diz assim, olha, vi mesas girarem, ouvi pancadas, observei pessoas que escreviam conforme seguravam sob influência dos espíritos, mas estou convencido de que havia charlatanismo nisso tudo. Então ele observou, né, ele chegou a observar algumas das sessões lá com as mesas girantes e ele achava que havia charlatanismo. Ele achava não, como ele coloca, ele estava convencido sem ter nenhuma prova, o que é mais engraçado. E Kardec diz, e quanto... eu adorei essa resposta, né? Ele pergunta assim, e quanto o senhor pagou para apreciar tudo isso? E aí o visitante diz, coisa nenhuma, naturalmente. E Kardec brilhantemente diz, eis aqui, então, charlatães de uma espécie singular que reabilitarão este nome. Até o presente não se tinha visto ainda charlatães desinteressados, quer dizer, se fosse charlatanismo, como que faz charlatanismo sem estar cobrando nada, sem estar tendo vantagem financeira, né? E mais para frente,
Ele continua argumentando aqui, Kardec, o espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam de seu nome explorando do que a ciência médica o é pelos atos dos charlatães que impingem drogas ou a religião pelos atos dos sacerdotes que abusam do seu ministério. Os que atribuem ao espiritismo o que é contrário à sua própria essência ou o fazem por ignorância ou intencionalmente, no primeiro caso existe leviandade, no segundo existe má fé. E continua esse diálogo aqui, né? Não vai dar tempo da gente continuar, porque já deu aqui o nosso tempo. Mas, enfim, esse diálogo ele vai continuar, né, dessa maneira, né, com esse visitante querendo de todas as formas ele quer desacreditar, só que assim, ele insiste em não ler, em não conhecer, ele acha que só bastaria, né, ele quer que se prove para ele. E aí no final, Kardec aqui, bem no finalzinho, ele diz, olha, Kardec dá um conselho, senhores, eu vou ler aqui rapidamente o conselho que Kardec faz. Olha, leia as obras que tratam dessa ciência e medite. Nelas encontrará os princípios fundamentais, a descrição de todos os fenômenos. O Senhor compreenderá sua possibilidade pela explicação dada e pela descrição de inumeráveis fenômenos espontâneos de que muito possivelmente mais de uma vez foi testemunha involuntária e que lhe retornarão à memória. Irá assim se inteirando de todas as dificuldades que ocasionalmente se lhe podem apresentar e adquirirá uma convicção moral preliminar. E aí mais para frente ele encerra, né, esse capítulo dizendo, Allan Kardec, senhores, eis o que aconselho a todo aquele que desejar instruir-se, e, pela resposta, fácil me é conhecer se o move alguma coisa mais que simples curiosidade. Então que nós, né, como frequentadores de uma casa espírita, também não nos deixemos levar simplesmente pela curiosidade ou pelo maravilhoso ali, né? Mas vamos estudar e conhecer essa filosofia maravilhosa, profunda, que rege e que dá as explicações necessárias para a vida do ser humano aqui na Terra. Muito obrigada, fiquem com Deus. Boa noite. Vamos fazer agora, nesta segunda parte de nossas reflexões, ver questões sobre o Livro dos Espíritos, da parte 3, que trata das leis morais, do capítulo 4, que fala sobre a lei da reprodução. E vamos ver o item 3, que fala sobre obstáculos à reprodução. Questão 693. As leis e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Resposta: tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Então vemos que os espíritos, para evoluírem, precisam reencarnar, assim como nós estamos encarnados, tendo a oportunidade para evoluir. Por exemplo, o casal pode fazer um planejamento familiar e nesse planejamento pode escolher um número de filhos diferente do que foi planejado no plano espiritual. Aquele que deixou de renascer como filho pode vir como um neto, por exemplo, mas também pode ocorrer em outras situações que o levem àquela família nesta encarnação mesmo ou em outra. Também pode ocorrer que um determinado país determine o número de filhos que cada casal pode ter. Este é um controle de natalidade promovido pelo governo e não pela família, e pode gerar dificuldades aos casais que desejem ter mais filhos. As leis e os costumes que permitem impedir a reencarnação de algum espírito estarão fugindo às leis de Deus.
O aborto é também uma forma de impedir uma encarnação que já está em andamento, que já está se materializando, podemos dizer. E nesse caso a situação é mais grave, mais complexa. A mulher pode desencarnar como consequências do aborto. Outra consequência possível é o espírito não perdoar e passar a obsedar aquela que deveria ser ou que poderia ser sua mãe. De qualquer forma, a situação se agrava para a mulher. É óbvio que também aquele que seria o pai estará inserido nessas consequências, principalmente se contribuiu para que a mulher tomasse essa decisão. A mulher pode dizer que o corpo é dela e ela faz o que quer com ele. Sim, o corpo é dela, mas foi dado por Deus com a finalidade de atingir o progresso espiritual e não para se estacionar e impedir outros de progredir. No livro Sinal Verde, ditado por André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 45, sob o título Perante o Sexo, dentre vários ensinamentos, vou citar 2. Primeiro, use a consciência sempre que se decidir ao emprego de suas faculdades genésicas, imunizando-se contra os males da culpa. Aqui nesta frase, é bom lembrar que o sentimento de culpa fica bem evidente após o momento da escolha e antes podemos propositalmente nos enganar. Mas Deus não se deixa enganar. A outra frase é: em toda comunicação afetiva, recorde a regra áurea. Não faça ao outrem o que não deseja que outrem lhe faça. E ainda outra: não arme ciladas para ninguém, notadamente nos caminhos do afeto, porque você se precipitará dentre delas. Questão 693A. Não obstante, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria prejudicial às outras espécies e das quais, em breve, o próprio homem seria vítima. Seria repreensível deter essa reprodução? Resposta: Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza para restabelecer-lhes o equilíbrio, e isso também o distingue dos animais, pois ele o faz com conhecimento de causa. Os animais concorrem, por sua vez, para esse equilíbrio, pois o instinto de conservação que lhes foi dado faz que, ao proverem a própria conservação, detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se nutrem. Então, no estudo da ecologia, vemos que há leis que regem o equilíbrio das populações das diferentes espécies de seres vivos no planeta. O fato de uma espécie animal se alimentar de outra cria um controle populacional de forma natural. O homem altera o ambiente e isto está ligado ao progresso da humanidade terrestre e faz parte da evolução. O problema é que essas alterações humanas na natureza podem criar dificuldades no controle natural da população de certos animais causadores de doenças aos seres humanos, como escorpiões, pernilongos e outros. O próprio homem precisa então criar meios de controlar as populações desses seres. Um exemplo deles é o mosquito Aedes aegypti, que transmite várias doenças ao homem. Uma forma de controle desses mosquitos é uma técnica em que os machos são expostos à irradiação nuclear e se tornam estéreis. Nessa condição, são liberados no ar. Eles se acasalam, mas como são estéreis, não nascem pernilongos. Isso vai promover a diminuição da população desses insetos. É uma técnica para evitar o aumento de população desses insetos que transmitem várias doenças. Essa é uma interferência que auxilia o homem e até outras espécies de seres vivos, mas há interferências do homem na natureza que está sendo prejudicial à vida do próprio homem, inclusive. Um dos exemplos, mais do que sabido por todos,
É o desmatamento sem controle que prejudica toda a cadeia alimentar e evolutiva do planeta. É permitido ao homem realizar o controle populacional de animais e plantas, nos dizem os espíritos. É óbvio que isto seja feito em prol do bem-estar da humanidade, porém isso precisa ser feito com propriedade, pois podemos inviabilizar a nossa própria vida se não soubermos fazer uso consciente das possibilidades que temos de interferir no meio ambiente. Questão 694. Que pensar dos usos que tem por fim deter a população com vistas à satisfação da sensualidade? Resposta: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem está imerso na matéria. No livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel, no capítulo 19, intitulado Amor Livre, podemos ler no início do texto: comenta-se a possibilidade de legalização das relações sexuais livres, como se fora justo escolher companhias para a satisfação do impulso genésico, qual se apontam iguarias ou vitaminas mais desejáveis numa hospedaria. Relações sexuais, no entanto, envolvem responsabilidade. Homem ou mulher, adquirindo parceira ou parceiro para a conjugação afetiva, não conseguirá, sem dano a si mesmo, tão somente pensar em si. Pulando um parágrafo e continuando a leitura. Cada espírito detém consigo o seu íntimo santuário erguido ao amor, e espírito algum menoscabará o lugar sagrado de outro espírito sem lesar a si mesmo. Conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências qual se fossem coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um. Então vemos que o homem já evoluiu bastante para querer negar suas responsabilidades nas diferentes circunstâncias, inclusive nas questões de sexo. A lei de ação e reação também vale para o uso do sexo, portanto, não se brinca com o sexo sem lesar a si mesmo. No mesmo livro citado, no primeiro capítulo intitulado Em torno do sexo, no último parágrafo podemos ler: sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Conseguintemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos da vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito, e segundo esse exato princípio, de tudo o que dermos ao trem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Agora vamos entrar no item 4, casamento e celibato. Questão 695. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Ainda considerando o livro Sexo e Destino, no capítulo 7, intitulado Casamento, podemos ler no início do texto o comentário de Emmanuel sobre essa questão. O casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração e vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que, na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano e, por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Questão 696.
Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Resposta: o retorno à vida dos animais. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais, que lhe dão o exemplo das uniões constantes. No capítulo 20 do mesmo livro Vida e Sexo, podemos ler: existe o mundo sexual dos espíritos de evolução primária, inçado de ligações irresponsáveis, e existe o mundo sexual dos espíritos conscientes, que já adquiriram conhecimento das obrigações próprias à frente da vida. Pulando algumas linhas, no mesmo parágrafo podemos ler: o primeiro grupo se mantém fixado à poligamia, às vezes desenfreada, e só, muito pouco a pouco, despertará para as noções da responsabilidade no plano do sexo, através de experiências múltiplas na fieira das reencarnações. O segundo já se levantou para a visão panorâmica dos deveres que nos competem diante de nós mesmos e procura elevar os próprios impulsos sexuais, educando-os pelos mecanismos da contenção. Questão 697. A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? Resposta: é uma lei humana, muito contrária à lei natural, mas os homens podem modificar as suas leis. Somente as naturais são imutáveis. Então, ainda no capítulo 20, em certo trecho desse mesmo livro, Vida e Sexo, podemos ler: não se trata em nossas definições como o chamado vínculo indissolúvel criado por leis humanas, de vez que em toda parte encontramos companheiros e companheiras lesados pelo comportamento de parceiros escolhidos para a vivência sexual e que por isso mesmo adquirem, depois de prejudicados, o direito natural de se vincularem a outra ligação ou a outras ligações subsequentes, procurando companhia ao nível de sua confiança e respeitabilidade. Reportamo-nos ao impositivo da lealdade que deve ser respondida com lealdade, seja qual for o tipo de união em que os parceiros se comuniquem sexualmente um com o outro, sustentando o equilíbrio recíproco. Considerado o exposto, os participantes da comunhão afetiva, conscientes dos deveres que assumem, precisam examinar até que ponto terão gerado as causas da indisciplina ou deserção naquele ou naquela que desistiu da própria segurança íntima para se atirar à leviandade. Justo ponderar quanto a isso, porquanto, em muitas ocorrências dessa espécie, não é somente aquele ou aquela que se revelam desleais aos próprios compromissos, o culpado único da ruptura na ligação afetiva, mas, igualmente, o companheiro ou a companheira que, por desídia ou frieza, mesquinhez ou irreflexão nos votos abraçados, induz a parceira ou o parceiro a resvalarem para a insegurança no campo do afeto, atraindo perturbações de feição e tamanho atraindo perturbação de feição e tamanho imprevisíveis. Questão 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Resposta: não. E os que vivem assim, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. Questão 699. O celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? Resposta: isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Deus não se contradiz nem considera mal o que ele mesmo fez. Não pode, pois, ver o mérito na violação de sua lei,
Mas, se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, já não se dá o mesmo quando constitui, pela renúncia às alegrias da vida familiar, um sacrifício realizado a favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal visando ao bem e sem segunda intenção egoísta eleva o homem acima da sua condição material. Então vemos aqui nessa questão que o celibato pode ser meritório para aquele que escolhe trabalhar exclusivamente em prol da humanidade. Mas este não é o único motivo. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo 23, escreve: a abstinência em matéria de sexo e celibato na vida de relação pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais: a daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço no curso de determinada reencarnação, e a daqueles outros que se veem forçados a adotá-las por força de inibições diversas. Agindo assim por amor, doando o corpo a serviço dos semelhantes e, por esse modo, amparando os irmãos da humanidade através de variadas maneiras, convertem a existência sem ligações sexuais em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, por enquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo. Essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos, os de natureza espiritual. Então, pelas colocações de Emmanuel, vemos que a energia sexual existe no ser humano. No entanto, aquele que se abstém da experiência do sexo estará canalizando essas energias ao se dedicar ao bem a uma comunidade e até mesmo pela dedicação a alguma arte. Item 5. Poligamia. Questão 700. A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles se devem unir? Resposta: sim, pois tudo tem um fim na natureza. Questão 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é a mais conforme à lei natural? Resposta: a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há verdadeira afeição, não há mais do que sensualidade. Agora um comentário de Kardec. Se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, devia ser universal, o que, entretanto, seria materialmente impossível em virtude da igualdade numérica dos seres. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco. Então aqui a resposta está bem clara: a poligamia não é algo da natureza humana, é fruto de certos costumes em que a afeição tem dificuldade de se estabelecer e que um dia desaparecerão deste planeta. Para finalizar, vou ler o capítulo 26 do livro Vida e Sexo, ditado por Emmanuel, À Margem do Sexo. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os movimentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou reprova o que revelais, o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Esse é um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 16. Agora vem o comentário de Emmanuel. Companheiros da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e condenação. Todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento nos climas do planeta, estamos emergindo de passado multimilenar em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem no espírito. Ainda assim, achamo-nos todos muito longe da meta por alcançar. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai.
Sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Calai os vossos possíveis libelos, ou seja, acusações, ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós, por agora, é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Somos todos peças integrantes de uma só família, operando em dois mundos simultaneamente, aquele das inteligências corporificadas no plano físico e aquele outro das inteligências desencarnadas que se domiciliam nas regiões da mesma terra que habitais, disputando convosco, tanto quanto igualmente entre si, a aquisição de recursos substanciais da evolução. Não dispomos de recursos para examinar as consciências alheias e cada um de nós, ante a sabedoria divina, é um caso particular em matéria de amor, reclamando compreensão. À vista disso, muitos de nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem, ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal, de que nos desvencilharemos um dia. Abençoai e amai sempre, diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas e após verificardes se estáis em condições de censurar alguém. Escutai, no âmago da consciência, o apelo inolvidável do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Boa noite a todos.